Os negócios sociais vêm se desenvolvendo no Brasil. Apesar de emergente, o país ficou em segundo lugar no ranking de empreendimentos de impacto social da América Latina. De acordo com dados do Sebrae, o Brasil tem 17 milhões de pequenos negócios, sendo que mais de 800 são empreendimentos sociais. No Rio em Foco, que começa agora, vamos entender qual o cenário das empresas de impacto social no país e qual o perfil desses empreendedores que vem ganhando o mundo. Vem com a gente. O Rio em Foco recebe a professora e autora do livro Negócios de Impacto Social, Guia para os Empreendedores, Tânia Limeira, e o diretor de Desenvolvimento Institucional do Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável, CIEDES, Vitor Ladeira. Resolver um problema social ou ambiental, prestar serviços ou desenvolver produtos inovadores capazes de promover melhor qualidade de vida da população, principalmente de baixa renda. Esses são alguns propósitos que mobilizam os empreendedores de negócios de impacto. Dados da Andi Brasil, rede de empreendedores de países em desenvolvimento, mostraram que até 2018, esse tipo de mercado movimentou cerca de 60 bilhões de dólares em todo o mundo. Qual o perfil do empreendedor de negócios de impacto aqui no Brasil? E qual a diferença desses negócios para os empreendedores tradicionais, como a gente conhece? Eu acho que seria interessante comentar que os negócios sociais, eles surgem na década de 80, ou seja, nós estamos falando de praticamente 30 anos, né? Nos Estados Unidos e na Europa, num momento de crise econômica no mundo, em que as políticas governamentais, principalmente dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Europa, restringiram investimentos na área social e restringiram o apoio a organizações sociais, que são tradicionalmente as organizações que atendem as populações de baixa renda, em vulnerabilidade social e econômica, etc. Então surge, primeiro no terceiro setor, as organizações sociais passam a buscar novas fontes de receita e a iniciar atividades empreendedoras, prestando serviços em troca de receita para a sustentabilidade dos seus negócios. Esse movimento se espalha no mundo, porque ele está suportado por também um movimento na área acadêmica, na área empresarial também, de questionamento do modelo econômico que a gente chama de capitalista, que está excessivamente voltado para o lucro, em prejuízo muitas vezes da sociedade. Então esse movimento surge como um resgate dos valores originários de uma empresa, que é atender a uma necessidade social. E ela se volta a isso e coloca como foco a satisfação do cliente, a satisfação das necessidades, quaisquer que sejam, desse público. Aqui no Brasil, esse movimento surge também no final da década de 80 e se expande já na década de 90, com várias iniciativas surgidas por jovens empreendedores, predominantemente, e eu diria que o Rio de Janeiro foi um dos pioneiros na criação desse novo modelo de negócios. Por exemplo, nós temos um caso muito conhecido, que é o CDI, Comitê de Desenvolvimento de Informática, que hoje tem um outro nome, chama-se ONG Recode, que foi para a favela Dona Marta, esse empreendedor foi para a favela Dona Marta para oferecer serviços de informática e treinamento de informática dos jovens da favela. Então esse foi um primeiro exemplo e hoje nós temos no Rio inúmeras iniciativas de empreendedores. E basicamente essas pessoas, como elas se diferenciam do empreendedor tradicional? Porque ele tem como foco, como meta, como anseio, desejo, efetivamente atender uma demanda social. Faz parte do primeiro desenho, né, de missão, visão, valores da empresa, colocar esse impacto também na população ou em uma demanda específica que ele vê ali para resolver. Ou seja, o foco não é geração de lucro, não é geração de riqueza para o acionista. É também, mas como consequência, não como foco principal. Então o foco principal é atender demandas que hoje não são atendidas pelos negócios tradicionais. Mas ainda dentro desse histórico que você apresenta, a gente vê muito movimentos de ida para as comunidades
de universitários, de jovens, para olhar para esse espaço e desenvolver negócios de impacto social. Agora, a gente vê também um movimento hoje mais emergente, que foi retratado pela publicação que o CIEDES lançou no passado, que é desse movimento surgindo dentro do próprio território das favelas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Vitor. Perfeito. Isso tem muito a ver com o conceito de empreendedor, né? A professora Tânia traz esse resgate histórico, né, muito importante, e eu gostaria de frisar o que é o empreendedor, né, para o CIEDES. O empreendedor para o CIEDES nada mais é do que um agente de mudança. É o sujeito que é capaz de observar alguma questão em um produto, ou em serviço, ou mesmo um problema social, e pensar ideias, criar soluções para que esse problema seja endereçado. E num contexto brasileiro, na verdade num contexto sul-americano, né, em um país em desenvolvimento, com uma série de problemas, né, que entra ano e sai ano nós discutimos as mesmas questões sociais, há de se pensar de maneira criativa, há de se pensar soluções inovadoras para esses problemas sociais que são complexos. Então começa-se um movimento no interior das favelas, né, das periferias, de agentes de mudança, ou seja, de jovens, em sua maioria, que começam a observar esse seu território e propor soluções inovadoras para equacionar aquela questão. Em alguns lugares, né, fala-se muito do jeitinho, da gambiarra, né? Eu prefiro falar que é inovação aplicada, né, que é o que a gente observa dentro dos territórios, dentro da favela. Então, a favela hoje, né, no contexto do Rio de Janeiro, é um locus de inovação e de experimentação. Um local onde a necessidade e a colaboração permite que soluções criativas e inovadoras sejam criadas e enderecem uma série de questões. E, obviamente, há um interesse, né, de grupos econômicos de utilizar toda essa potência para se gerar negócios que, ao passo que enderecem problemas sociais, também geram algum tipo de lucro, algum tipo de benefício, a renda, né, no final do dia, que de fato é muito valiosa. Então, na verdade, o empreendedor ele é um agente de mudança, é aquela pessoa que quer gerar algum tipo de transformação no sentido de impactar o maior número de pessoas possível. E né? Que negócios vocês conseguiram mapear nesse trabalho específico que vocês fizeram e que deu origem ao relatório? Nessa própria publicação, a gente divide, por conta do que a gente identificou nesses territórios, a gente identifica os negócios como negócios de favela, negócios na favela e negócios para a favela, né? O negócio de favela é aquele negócio raiz, é aquilo que emerge dentro do território a partir de uma necessidade evidente, né? Ou da falta, da escassez de algum tipo de serviço, e então gera-se ali a inovação. E aí você tem o carteiro amigo na Rocinha, e aí você tem as passadeiras comunitárias, então você começa, o próprio mototáxi, né, que surge muito nesse contexto de necessidade de subir a favela dentro daquelas vielas, então é uma série de negócios inovadores, de fato, e que surgem, né, a partir de uma demanda. Então esses são os negócios raiz, negócios de favela. O na favela é aquele tipo de negócio que é a conveniência, né? É o tipo de serviço que normalmente eu sairia da favela para poder, por exemplo, cortar meu cabelo no asfalto, né, no outro bairro, ou ir para uma agência, por exemplo, para pegar um empréstimo, e por aí vai, ou mercadinho, enfim. E aí começa-se a criar uma série de conveniências dentro do próprio território para que esses moradores não precisem sair. Então eu tenho tudo aqui dentro desse meu território. E o para a favela tem essa lógica que nós falamos um pouquinho antes, que é o empreendedor de fora que observa a favela como um território economicamente ativo e em grande potencial, e ele leva, né, o caso de lojas, enfim, de departamento, agências bancárias maiores, que vão para aquele território para explorar esse potencial econômico e oferecer serviços que talvez aquela comunidade não consiga, de fato, prover. Então, dentro desse contexto surge um pouco de cada. Surge um negócio raiz, surge um negócio que é a mera conveniência, que são negócios não tão inovadores, mas que prestam um serviço para quem mora ali, e o negócio de fora, né? E aí a gente tem uma gama de serviços que é o que a gente está acostumado mesmo fora desse território. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto e mergulhando um pouco mais na questão da legislação. Que legislação é essa que a gente precisa que surja para dar base e visualizar melhor esse tipo de negócio? Mas é no próximo bloco, não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.